Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre a radiciação de números complexos. Como calcular a raiz enésima então do número complexo? Bom, então vamos à definição. Pessoal, a raiz enésima do número complexo z, ele é denotado então por esse símbolo, né? A raiz enésima de z é um número complexo zk, de modo que zk elevado a n é igual a z. Bom, pessoal, então essa ideia ela decorre da seguinte situação. Por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 4? Bom, a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Outro exemplo, a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 elevado à terceira é igual a 27. Tudo bem, pessoal? Então, seguindo essa ideia, temos o seguinte. Vamos supor, então, que esse número zk, ele seja da forma, então, r que multiplica cosseno de w mais i vezes o seno de w. E o número complexo z, que a gente já convencionou, é o ρ que multiplica cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Bom, pessoal, então, como temos aqui o zk elevado a n, então, pela primeira fórmula de Moivre, temos aqui que zk elevado a n é r elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes w, mais i, que multiplica seno de n vezes w. Então, tá aqui, aplicando a primeira fórmula de Moivre. E temos que esse zk elevado a n é igual a z, pela definição. Então, temos aqui igual, né, a ρ, que multiplica, então, cosseno de θ mais i seno de θ. Bom, pessoal, então a igualdade desses dois números complexos, nós temos aqui que r elevado a n é igual a ρ, tudo bem? Então, r elevado a n é igual a ρ. Qual é o valor de r, então? R vai ser, então, a raiz enésima do módulo ρ. Bom, pessoal, temos também que o cosseno de n vezes w é igual a cosseno de θ. E seno de n vezes w é igual a seno de θ. Bom, pessoal, então cuidado, não é simplesmente nessas duas igualdades aqui você igualar os argumentos, tá? Nós temos, então, que n vezes w é igual a θ mais k, que multiplica 2π. Tudo bem, pessoal? Por quê? Bom, pessoal, é só você lembrar, então, do ciclo trigonométrico. Suponha que um ângulo, vamos pensar aqui um ângulo de 30 graus nessa posição, tudo bem? Então, temos aqui seno de 30 graus, né? Suponha que seja o θ, nesse caso. A partir do 30 graus, quando você dá uma volta completa no ciclo trigonométrico e você para novamente aqui no 30 graus, o que aconteceu? Você deu uma volta completa, que é 360 graus, e parou no 30. Então, 360 graus mais 30, temos o 390 graus, tudo bem? Então, quer dizer que o seno de 30 é igual a seno de 390? Exatamente, porque está na mesma posição, analogamente ao cosseno. Tudo bem, pessoal? Se você der mais uma volta, você vai encontrar um terceiro ângulo correspondente aí, tudo bem? Então, por isso que esse K aqui, pessoal, ele indica o número de voltas no ciclo trigonométrico, tá? Então, para cada valor de K inteiro, você vai descobrir um novo ângulo congruente ao ângulo θ. Tudo bem? Bom, mas como eu quero saber o valor do W, o que eu vou fazer? Vou isolar o W. W vai ser, então, θ dividido por N mais K, que multiplica, então, 2π dividido por N. Lembrando, né, pessoal, que 2π radianos é igual a 360 graus. Tudo bem? Bom, pessoal, então o que a gente encontrou nessa situação? Nós encontramos aqui o argumento do número complexo zk e nós encontramos também o módulo do número zk. Tudo bem? Bom, pessoal, então com essas duas informações, nós temos então a segunda fórmula de Moivre. Veja, a segunda fórmula de Moivre diz o seguinte, pessoal. Dado o número complexo z, tudo bem? E o número natural n maior ou igual a 2, porque nós temos raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante, tá? Então, esse n é um número natural maior ou igual a 2. Então, pessoal, a raiz desse número complexo z vão ser, então, n raízes enésimas dessa forma, tá? Então, lembrando, né, pessoal, a gente tinha colocado que o zk é igual a r que multiplica cosseno de w mais i vezes o seno
de W, tudo bem? E a gente encontrou que o R é igual a raiz enésima de ρ, e nós encontramos que o W é igual a θ sobre N mais K, que multiplica 2π sobre N. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, então essa aqui é a segunda fórmula de Moivre, tá? Então, vai nos ajudar aí a calcular, então, as raízes enésimas do número complexo Z. Muito bem, então vamos aplicar essa fórmula num exemplo. Bom, pessoal, então calcular a raiz cúbica de Z igual a 8. Se você colocar esse número Z, pessoal, no plano de Argand-Gauss, temos aqui o eixo horizontal, que é a parte real, né? E temos o eixo vertical, que é a parte imaginária do número complexo. Esse número complexo Z igual a 8, pessoal, ele é equivalente, então, a 8 mais 0i, tá? Então, a forma algébrica desse número complexo Z. Nós temos aqui, então, o afixo desse número Z, ele se localiza nessa posição aqui, sobre o eixo horizontal, na posição 8. Tudo bem? Bom, o que a gente conclui, então, dessa questão, pessoal? É que o argumento desse número complexo é 0 graus, tá? Então, o θ vale 0 graus, ou 0 radianos, e o módulo desse número complexo é 8, pessoal, porque é a distância aqui da origem até o afixo do número Z, tá? Então, essa distância aqui é 8. Tudo bem, pessoal? Então, com essas informações, a gente vai, então, conseguir calcular a raiz cúbica do número complexo Z igual a 8. Pela segunda fórmula de Moivre, pessoal, temos aqui, então, que o ZK é a raiz enésima de ρ, que multiplica, então, o cosseno de θ sobre N, mais K, que multiplica, então, 2π sobre N, mais I vezes o seno do mesmo ângulo. Bom, pessoal, então basta substituirmos aqui, então, os valores de θ e do ρ, tudo bem? Então, temos aqui ZK igual raiz cúbica de 8, que multiplica o cosseno de 0 sobre 3, mais K, que multiplica 2π sobre 3, mais I vezes o seno do mesmo ângulo. Tudo bem, pessoal? Então, organizando aqui, temos ZK igual raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, tá? Porque 2 elevado à terceira é 8. E temos aqui o cosseno, 0 sobre 3 é 0, então sobra aqui K, que multiplica 2π sobre 3. Mais I, que multiplica, então, seno de K vezes 2π sobre 3. Então, tá aí, pessoal. Iniciando, então, a aplicação da fórmula de Moivre, né? Temos essa situação. Bom, como estamos falando de raiz cúbica, pessoal, a gente, então, vai encontrar 3 resultados, 3 raízes. Essas raízes, então, se referem a K igual a 0, K igual a 1 e K igual a 2. Tudo bem, pessoal? Então, o valor do K, pessoal, ele vai ser um número maior ou igual a 0 e menor ou igual a n menos 1, tudo bem? Esse K é um número inteiro, tudo bem? Como n é 3, que é a raiz cúbica, então nós temos aqui que 0 é menor ou igual a K, menor ou igual a 2. Portanto, como K é inteiro, pessoal, ele só pode ser, então, 0, 1 e 2. Tudo bem? Então, para cada valor de K, a gente vai fazer a substituição desses valores aqui na segunda fórmula de Moivre e encontrar um número complexo aí como resultado. Tudo bem? Então, para K igual a 0, nós temos aqui o Z0. O Z0 vai ser 2, tá? Que multiplica, então, o cosseno de 0 vezes 2π sobre 3, 0, mais I vezes o seno de 0. Bom, pessoal, seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então, temos aqui 2 que multiplica 1 mais I vezes o 0, tudo bem? Então, o resultado aqui é simplesmente o 2. Então, já encontramos um valor aqui da raiz cúbica do número complexo Z igual a 8. Vamos para K igual a 1. Temos aqui, então, Z1, tudo bem? Vai ser 2 que multiplica cosseno de 1 vezes 2π sobre 3, 2π sobre 3, mais I vezes o seno do 2π sobre 3 também. Tá, pessoal? Nesse caso, o K vale 1, tudo bem? Bom, pessoal, quanto vale o cosseno e o seno de 2π sobre 3? 2π sobre 3, pessoal, ele é igual a 120 graus, tá? Então, vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico para você
ter uma visualização melhor. Veja, no ciclo trigonométrico, o 120 graus, que é o 2π sobre 3, ele está localizado aqui no segundo quadrante, tudo bem? Então, no segundo quadrante, 120 graus, vamos colocar em graus aqui. O 120 graus, para chegar aqui no 180 graus, pessoal, falta 60, tudo bem? Então, nós temos aqui que o seno de 120 graus é igual a seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2, tudo bem? E o cosseno de 120 graus? O cosseno de 120 graus, pessoal, é menos cosseno de 60. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 negativo. Por que menos, pessoal? Porque o cosseno no segundo quadrante é negativo, tudo bem? Então, fazendo essas substituições, nós temos aqui, então, 2 que multiplica, então, menos meio, mais i que multiplica raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui, pessoal, que está multiplicando essas duas frações, eu posso simplificar, tudo bem? Então, vamos encontrar o resultado aqui, menos 1 mais i raiz de 3, tá? Ou ainda, raiz de 3 que multiplica i. Pronto, encontramos uma segunda resposta aí. Agora, finalmente, vamos para k igual a 2. Para k igual a 2, pessoal, nós temos aqui o z2, que vai ser 2, que multiplica, então, o cosseno de 2 vezes o 2π sobre 3. Então, 4π sobre 3, mais i que multiplica seno de 4π sobre 3. Bom, pessoal, quem é 4π sobre 3? É o 240 graus, tudo bem? Bom, pessoal, quanto vale o seno e o cosseno do 240 graus? Vamos analisar aqui no ciclo trigonométrico e a gente verifica que o 240 graus ele está localizado no terceiro quadrante, tudo bem? Bom, pessoal, do 180 graus para 240 graus, a diferença aqui é de 60 graus, tudo bem? Então, temos aqui que o seno de 240 graus é igual a seno de 60 graus, só que negativo, pessoal. Por quê? Porque o seno no terceiro quadrante é negativo. Então, temos aqui menos a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 240 graus vai ser igual a menos cosseno de 60 graus. Por quê? Porque o cosseno no terceiro quadrante é negativo também. E temos aqui como resposta menos meio. Tudo bem, pessoal? Então, fazendo a substituição, temos aqui que z2 é igual a 2, que multiplica, então, menos meio, mais i, que multiplica menos raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, pessoal, eu posso simplificar esse 2, que está multiplicando essas duas frações, e temos, então, como resposta o z2 igual a menos 1 menos raiz de 3i. E encontramos, então, a terceira raiz, né, cúbica do número complexo z igual a 2. Tudo bem, pessoal? Bom, geometricamente falando, nós vamos ter o seguinte, colocando então esses três números complexos, Z0, Z1 e Z2, no plano de Argand-Gauss, a gente vai perceber a seguinte situação. Esses três números estão localizados sobre uma circunferência de raio 2. Veja que o módulo dos três números complexos aqui é o mesmo, é 2. Bom, pessoal, então, construindo aqui uma circunferência de raio 2, centrado na origem do plano de Argand-Gauss, nós temos a seguinte situação. O raio dessa circunferência é 2, tudo bem? O primeiro argumento, pessoal, a gente viu que é 0 graus, então ele está localizado aqui, nessa posição. Esse aqui é o afixo do Z0, tudo bem? O segundo número, que é o Z1, a gente viu que o argumento dele é de 120 graus, tudo bem? Bom, o 120 graus, ele está localizado nessa posição aqui, tá? Então, temos aqui o 120 graus, que é o afixo aqui, nesse caso, do Z1. E do Z2, pessoal? O Z2, a gente viu que o argumento dele é o 240 graus. Então, ele está localizado aqui nessa posição. Temos aqui, então, o Z2. Bom, pessoal, então perceba que nós temos aqui um triângulo equilátero formado com os afixos desses três números complexos, né, que são as raízes cúbicas do número complexo z igual a 8. Tudo bem, pessoal? Bom, então uma forma de você calcular esses números complexos é você analisando geometricamente esses números. Bom, se você sabe que o primeiro argumento, né, que é o z0, é de 0 graus, e você sabe que, como você está calculando aqui uma raiz cúbica, você vai encontrar três valores. Bom, pessoal, esses três afixos aqui, eles estão em posições
que dividem essa circunferência de raio 2 em 3 partes iguais, tudo bem? Então, quer dizer, 360 graus, né, que é a circunferência completa, dividido em 3 partes iguais, a gente descobre que cada parte corresponde ao ângulo de 120 graus, tudo bem? Então, se você sabe que o primeiro ângulo aqui é de 0 graus, o segundo ângulo vai ser 0 mais 120. É o próprio 120 graus. 120 graus mais 120 graus, a gente vai descobrir aqui o 240 graus. Tudo bem, pessoal? Então, em vez de fazer a substituição do K igual a 0, igual a 1, igual a 2, etc., e calcular cada um deles, você pode já descobrir esses argumentos diretamente. Tudo bem? Dessa forma, pessoal, a gente consegue resolver aqui rapidamente, por exemplo, que o Z0 vai ser o 2 que multiplica cosseno de 0 mais i seno de 0. O Z1 vai ser 2 que multiplica, então, cosseno de 120 graus mais i seno de 120. Vou colocar em graus, tudo bem? Sem problema nenhum. E o Z2 vai ser 2 que multiplica, então, o cosseno de 240 mais i que multiplica seno de 240. Tá, pessoal? E aí, você efetuando a substituição do seno e cosseno dos respectivos ângulos, você consegue transformar esses três números na forma trigonométrica, deixá-los na forma algébrica. Tudo bem, pessoal? Então, seria uma forma mais rápida de você analisar essas raízes. Tudo bem, pessoal? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!